No livro de João, no capítulo 14, no verso 16, diz assim a palavra de Deus: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Sabe quem é esse outro Consolador que Jesus prometeu aqui aos seus discípulos, e essa promessa se estende para nós? Esse outro Consolador é o Espírito Santo. Ou seja, Jesus foi o primeiro Consolador. Foi o Deus que se encarnou em forma humana e veio a este mundo para aliviar as dores e o sofrimento das pessoas que tiveram um encontro pessoal com Ele. Se você perceber nas histórias bíblicas, muitas pessoas tiveram a sua cura, muitas pessoas tiveram seus milagres, foram libertas, porque Jesus, Ele veio como o primeiro Consolador da humanidade. E através da sua morte e da sua morte na cruz e da sua ressurreição ao terceiro dia, Jesus se tornou ali o nosso Consolador eterno, porque através da sua morte e ressurreição, Ele nos devolveu a paz e a alegria, a esperança de salvação e vida eterna. Só que Ele diz assim que ele era necessário que Ele fosse para o céu para que o outro Consolador viesse. E esse outro Consolador estaria conosco eternamente. Esse outro Consolador é o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo é justamente nos guiar no caminho da verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que a função do Espírito Santo é convencer o mundo da justiça, do pecado e do juízo. E o Espírito Santo aqui toca na nossa consciência, na nossa mente, no nosso coração, quando nós estamos fazendo algo de errado, quando sentimos tristeza por um pecado cometido e um desejo de arrependimento, é o Espírito Santo que tem trabalhado na nossa vida para que venhamos sentir um arrependimento sincero daquele pecado cometido. E hoje nós vamos dar continuidade no estudo do nosso livro Oração, né? E eu vou continuar aqui justamente trazendo os caminhos para que nós possamos obter cada vez mais a presença do Espírito Santo em nossa vida, o outro Consolador, como Jesus o citou. E o Espírito Santo na vida do ser humano é capaz de trazer assim grandes transformações. O Espírito Santo é que nos ajuda moldando o nosso caráter, nossa personalidade, sabe? É o Espírito Santo que está conosco em todos os momentos e em todos os lugares, tá bom? Então olha só o que diz aqui, os conselhos deste livro maravilhoso, Oração, que fala justamente sobre oração, sobre reavivamento espiritual, sobre a pessoa do Espírito Santo, nesse processo de reavivamento e reforma na vida do ser humano. Continua dizendo assim o livro, ó. Vamos ver 4 tópicos, tá bom? Primeiro é contar as necessidades a Jesus. Vamos aprender que precisamos contar as nossas necessidades para Jesus. Segundo, nós precisamos também abrir o coração a Jesus como um amigo, tá bom? Nós precisamos também saber que quando oramos, nós tornamos aquele local, o lugar de oração, como a sala de audiência com Deus, tá bom? Uma sala de audiência com Deus. E também nós vamos saber que orar é um grande privilégio para o pecador, tá? Vamos lá. Então, o primeiro tópico, contar as necessidades a Jesus. Poucas pessoas apreciam ou aproveitam devidamente o precioso privilégio da oração. Devemos ir a Jesus e contar a Ele todas as nossas necessidades. Podemos levar a Ele as pequenas preocupações e perplexidades, da mesma maneira que as maiores aflições. Seja o que for que surja para nos perturbar ou afligir, devemos levar ao Senhor em oração. Quando sentirmos que necessitamos da presença de Cristo a todo instante, Satanás terá pouca oportunidade de introduzir suas tentações. É seu estudado esforço manter-nos afastados de nosso melhor e mais compassivo amigo. Não devemos tornar ninguém, senão Jesus, nosso confidente. Podemos com segurança comunicar-lhe tudo quanto está em nosso coração. Esse é o primeiro tópico, tá bom? Precisamos fazer o quê? Orar mais, contar mais as
as nossas aflições, abrir o nosso coração a Jesus, falando das nossas necessidades a Ele, sem medo de ser feliz. Ele vai responder a todas? Sim, todas as nossas orações, todas as nossas petições, Jesus vai responder sim, tá bom? Vai responder sim a todas as nossas petições. Só que Jesus tem 3 formas de responder as nossas orações, tá bom? Então, há momentos que ele vai dizer sim, de forma instantânea, você fechou a boca, diz amém, e ele aparece com a bênção. E também tem a segunda forma como Jesus responde. Muitas das vezes ele pode dizer para nós assim: meu filho, espere um pouco, que eu vou te preparar para você receber a tua tão sonhada bênção. E esse esperar um pouco, às vezes pode durar alguns dias, alguns meses, ou até mesmo alguns anos, tá bom? Então, muitas vezes nós ficamos angustiados, porque com o passar do tempo nós não recebemos a bênção que almejamos, e aí muitas das vezes queremos desistir, mas não desista. Nosso problema é que nós somos limitados ao tempo. Jesus é atemporal, Ele é infinito. Então o tempo de Deus é perfeito na nossa vida, tá bom? Não se preocupe se o tempo está passando e você não tem recebido a sua bênção, mas você vai receber, se assim Jesus julgar que será uma bênção na tua vida. E a terceira resposta que Ele pode dar é não, porque Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós. Jesus jamais dará algo que nos fará que venhamos nos perder, sabe? Nos afastar do seu caminho. Então, Ele nunca vai dar algo que nos afaste do caminho dele, tá bom? Então, vamos lá. Mas continue orando, conte as necessidades a Jesus. Segundo tópico, abrir do coração a um amigo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo, diz aqui. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Quando esteve na terra, Jesus ensinou seus discípulos a orar. Ele os instruiu a apresentar suas necessidades diárias perante Deus e a lançar sobre Ele todas as suas preocupações. A certeza que lhes deu de que suas petições seriam ouvidas é dadas a nós também. Ou seja, precisamos abrir o nosso coração, falar mesmo, de uma forma sincera a Deus, sabe? Conversa com Ele como você estivesse falando com um amigo íntimo seu, sabe? Se você tem sentido ódio de alguém, se você está chateado, se você quer fazer alguma besteira, fale para Jesus, conte para Ele. Se você está amando alguém, se você está confuso, se você está feliz, você está contente, fale tudo para Jesus. Conta como foi o teu dia, sabe? As coisas que você fez, sabe? As coisas que fizeram de ruim para você. Conta tudo para Jesus. Ele quer que nós façamos dele um amigo de verdade, porque ele é o nosso único e verdadeiro amigo que nunca vai nos abandonar. Coloca isso em mente, viu, abençoado? E precisamos abrir o nosso coração. E ele, quando esteve na terra, nos ensinou a orar. Portanto, nós precisamos orar, fazer o mesmo exemplo de Jesus, tá bom? Repetir o mesmo exemplo de Jesus. Orar constantemente. Vamos lá. E também o terceiro tópico vamos aprender que quando nós oramos, fazemos daquele ambiente uma sala de audiência com Deus. Olha só o que diz aqui o livro. Vamos a Deus em razão de um convite especial, e Ele nos espera para dar-nos as boas-vindas à sua sala de audiência. Os primeiros discípulos que seguiram a Jesus não ficaram satisfeitos com uma conversa rápida com Ele pelo caminho, mas disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Depois viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. João capítulo 1, versículo 38 e 39. Assim também podemos ser admitidos na maior intimidade e comunhão com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Salmos 91, versículo 1. Que aquele que deseja as bênçãos de Deus, bata a porta da misericórdia e espere diante dela com firme certeza, dizendo: o Senhor prometeu. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 8. Ou seja, não tenha
vergonha de pedir a Deus aquilo que você almeja. Não tenha vergonha. E claro, obviamente, com a confiança de que Deus sempre vai responder as tuas orações. Mas, amigos, tenha bastante ciência, tá bom? De que Deus sempre vai responder de 3 formas, como eu falei para você. E se for algo que será uma bênção para a tua vida, que você, quando receber essa bênção, não vai se desviar do caminho do Senhor, pode ter certeza que Deus vai te dar. Então, toda vez que nós oramos, nós clamamos e peticionamos a Deus, fazemos daquele lugar da nossa oração uma sala de audiência com Deus, porque a nossa oração é elevada até o trono de graça de Deus. Tá? Lembra daquela parábola que Jesus falou? Daquele homem, daquela senhora, aliás, que ficou insistindo com o juiz e foi pedindo, até que ele, se aborrecido, deu ganho de causa para que ela não perturbasse mais. Então, Jesus está dizendo assim, naquela parábola, se aquele homem que era um juiz ímpio, né, ele soube resolver a causa daquela mulher, portanto ela insistir, então a lição que Jesus nos dá nós precisamos continuar perseverando em oração ao nosso Pai, porque Ele se agrada das nossas petições. Deus se agrada do nosso clamor, da nossa súplica, tá bom? Então, ore bastante. O último tópico é um grande privilégio. Diz assim: quando em problemas, quando atacados por tentações ferozes, os filhos de Deus têm o privilégio da oração. Que privilégio imenso! Seres infinitos, pós-cinza, admitidos por meio da mediação de Cristo na sala da audiência do Altíssimo. Ou seja, nós temos um privilégio, mesmo sendo finitos, pós-cinza, nós somos admitidos por meio da mediação de Cristo na sala de audiência do Altíssimo através da oração. Nessas experiências, o coração é conduzido a uma sagrada proximidade com Deus e é renovado em conhecimento e verdadeira santidade, bem como fortalecido contra os ataques do inimigo. Então, é um privilégio para nós podermos estar em oração, né, suplicando, clamando a Deus. Isso aí é um privilégio. Nós não merecíamos nada disso, porque a palavra de Deus diz que o pecador merece a morte. Não é isso que diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, se não me falha a memória? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, como pecadores merecíamos a morte, mas pela graça e misericórdia de Senhor Jesus Cristo, nós temos o privilégio de reivindicar as bênçãos de Deus através das nossas petições, do nosso clamor, da nossa oração, porque Jesus Cristo nos habilita. Foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Foi para nos habilitar para essas situações, sabe? Para nos devolver a oportunidade de chegar até o trono de graça do nosso Deus através das orações. Então, os méritos de Jesus Cristo é que nos habilita. Portanto, amigos, vamos aproveitar ao máximo os benefícios que Jesus nos dá através dos seus méritos sagrados conquistados na cruz, tá bom? Que Deus nos abençoe grandemente e que possamos continuar em oração fervorosa, tá bom? E um reavivamento espiritual para que, quando Jesus voltar, Ele possa nos encontrar reavivados pelo poder da oração e da sua palavra. Deus abençoe você e sua família. Até amanhã.